Eu sou o professor Antônio Carlos Nascimento, do meupreparo.com.br. Vamos estudar agora os níveis de prevenção de Livell e Clark e a história natural das doenças. Tema muito cobrado nos concursos para cirurgião dentista e que a maioria dos seus concorrentes erram. Então, é uma questão que, se você acerta, você tem um ponto muito qualificado na busca da sua aprovação. Vamos lá? Os níveis de prevenção de Livell e Clark e a história natural das doenças. Primeiro, vamos pegar aqui os dois conceitos. Eu não vou ainda explicar as fases de cada um desses dois conceitos. Vamos falar um pouquinho, bastante rapidamente, sobre o que são esses conceitos. Primeiro, aqui em cima, em verde clarinho, história natural das doenças, na parte superior, na metade superior deste quadro. A história natural das doenças é importante você ter em mente o seguinte, que ela se refere à descrição da progressão ininterrupta das doenças, de qualquer doença humana em um indivíduo, desde o momento da sua exposição, a fase pré-patogênica, quando ele está exposto, ainda não doente, até o momento em que os agentes causais causam a doença, que podem levar à recuperação ou até mesmo à morte. Então, história natural das doenças, vamos descomplicar, nada mais é do que o próprio nome diz. Como as doenças se desenvolvem, uma vez instaladas no ser humano, se elas vão progredir até a morte, a cura, ou, se havendo cura, deixando sequelas com maior ou menor gravidade. Ponto. Qual a importância de se conhecer a história natural das doenças? Nós vamos ver na sequência que conhecer a história natural das doenças é importante porque em cada uma das fases, não se preocupe agora, nós já vamos falar, eu aumentei aqui o tamanho do cursor para que você possa ver melhor, que em cada uma das fases de evolução de uma doença humana qualquer, pode ser a cárie dentária, pode ser uma doença de pele, pode ser qualquer tipo de câncer, pode ser a Covid-19, em qualquer uma das fases da doença, desde a fase de exposição, quando ela não ainda está instalada, até a fase de sequelas, até a fase clínica precoce ou avançada, nós podemos interpor barreiras de proteção para paralisar esta doença. Este é o princípio da história natural das doenças. Então, lá no concurso, tem dois conceitos relacionados a essa aula que nós estamos fazendo agora, que podem ser cobrados dentre as alternativas que seguem, qual expressa melhor, de maneira mais adequada, de forma correta, o conceito de história natural das doenças. Então, relembrando, refere à descrição da progressão ininterrupta de doenças em um indivíduo desde o momento da exposição aos agentes causais até a recuperação ou a morte. Ok? Então vimos o conceito de história natural das doenças, o que é. Agora vamos ver o conceito de níveis de prevenção de Livell e Clark. Os níveis de prevenção nada mais são do que barreiras, então, já comentei anteriormente, que podemos interpor à evolução, à história natural da doença. Nível de prevenção, ou os níveis de prevenção, foi desenvolvido, esse conceito foi desenvolvido, foi publicado por dois pesquisadores norte-americanos, estadunidenses, um chamado Hugh Livell e o segundo
Edwin Clarke, que afirmaram lá em 1965 que compreender a história natural das doenças exige o conhecimento da evolução, das condições com que essa doença se instala nos seres humanos para que possamos interpor barreiras de prevenção. Tá? Em 1976, esses dois pesquisadores norte-americanos publicam os chamados níveis de prevenção de Livell e Clarke, uma teoria onde medidas de enfrentamento das doenças são interpostas em cada uma das etapas de desenvolvimento da doença, da evolução da doença, da sua história natural. Estes são os chamados níveis de prevenção de Livell e Clarke. O que fica aqui para a gente de forma muito importante e que gera bastante confusão entre os profissionais da saúde, entre os acadêmicos, as acadêmicas de odontologia, os cirurgiões dentistas, tá? É esse conceito de que nós podemos fazer prevenção, e prevenção, gente, nada mais é do que isso aqui, é interpor uma barreira, não é mesmo? Interpor uma barreira à evolução da doença, que nós podemos fazer prevenção em todas as etapas de desenvolvimento da história de uma doença. Quando a gente pensa em prevenção na odontologia, isso eu acredito que é uma falha, talvez, de comunicação das disciplinas de odontologia preventiva, de cariologia, de odontologia em saúde coletiva, tá? De que nós podemos fazer, que nós fazemos apenas prevenção quando a doença não está instalada. Tá? Então, nós aplicamos um selante sobre uma superfície ou sobre superfícies ocluso vestibular de um molar inferior e nós estamos prevenindo a instalação da doença cárie. Quando o paciente vai até o nosso consultório, até a nossa clínica pública no Sistema Único de Saúde, nós fazemos orientação dietética, orientação de controle de biofilmes ou dos biofilmes através de escovação, uso de fio dental, enfim, fazemos aplicação tópica de fluoreto, seja através de bochecho, seja através de cremes dentais, ou seja através da aplicação por moldeiras de flúor gel acidulado ou neutro, nós estamos fazendo a prevenção no sentido de evitar que a doença cárie se instale. Esse é o conceito clássico. Livell e Clarke nos dizem que nós podemos fazer prevenção quando atuamos sobre a doença já na fase clínica, seja precoce, seja na fase clínica avançada. Isso nós vamos entender daqui a pouquinho, tá? O Livell e Clarke dividem a prevenção, os níveis de prevenção, em prevenção primária, prevenção secundária e prevenção terciária. Isso é muito cobrado, tá? Eu já vou explicar como isso é cobrado nas provas de concursos para cirurgião dentista ou para cirurgiã dentista, tá? A prevenção primária, segundo Livell e Clarke, ela é, ela é praticada quando nós atuamos em um momento ou no momento em que a doença não está instalada, quando nós fazemos promoção da saúde ou quando nós fazemos proteção específica. Proteção específica é sinônimo de prevenção, que é sinônimo de profilaxia, tá? Quando nós fazemos uma vacina, nós estamos atuando aqui a nível da prevenção específica, da proteção específica, da profilaxia de uma doença qualquer. Então, nós estamos fazendo prevenção primária segundo os pressupostos, a teoria de Livell e Clarke, tá? Como assim? Quando nós fazemos um selante,
vamos voltar ao selante de fóssulas, catrículas e fissuras, nós estamos atuando aqui a nível da prevenção, da proteção específica, da prevenção primária, nós estamos atuando sobre uma doença específica. Selante não previne, selante não atua sobre doença periodontal, selante não atua sobre câncer, selante não atua sobre halitose, selante não atua sobre mortalidade, selante não atua sobre questão nenhuma. Selante atua sobre questão outra nenhuma, né? Selante atua exclusivamente sobre cárie dentária, proteção específica sobre uma doença. Quando nós levamos uma criança, nosso filho, seja quem for, para fazer as gotinhas da Sabin, a vacina da poliomielite, nós estamos atuando a nível de prevenção primária. Obviamente, a poliomielite ainda não está instalada naquela criança, tá? Então estamos atuando a nível da profilaxia, da prevenção, da proteção específica sobre uma patologia, sobre uma doença, tá? Que é a poliomielite. Tá? Não atuamos, a vacina Sabin, as gotinhas, não atuam sobre qualquer outra doença. Então, isso se chama proteção específica. Isso é o segundo nível de prevenção de Livell e Clark, que ainda está no grupo da prevenção primária. Tá? Os concursos perguntam muito, tá? Aplicar selante está em que nível de prevenção de Livell e Clark, ou em que nível de prevenção está a restauração, o selante, a exodontia, a endodontia. Vamos ver isso aí, isso você tem que guardar, tá? Não em oposição, mas de forma complementar, e vocês veem que eu estou andando em sentido contrário, o primeiro nível de prevenção é o nível da promoção da saúde. Professor Antônio, você está diferenciando proteção específica, prevenção de promoção da saúde? Estou sim, porque são coisas, obviamente, complementares. A prevenção, ela faz parte de um grande conceito de promoção da saúde, mas ela não é em si a promoção da saúde. Tá? Ela é uma ação que pode ser promocional, ela pode promover a saúde em sentido restrito contra uma doença específica. Promoção da saúde, que está aqui no primeiro nível de prevenção, ainda na prevenção primária, lembre, doença não instalada ainda, indivíduo saudável, tá? Promoção da saúde significa você desenvolver estratégias políticas, normalmente políticas públicas muito amplas, que impactam diversas doenças, uma constelação de doenças. Elas impactam positivamente, tá, na qualidade de vida. Professor, me dá exemplos então para eu entender definitivamente essa questão da promoção da saúde. Educação. Favorecer o acesso de um indivíduo, de uma população, de uma comunidade, de uma cidade, de um bairro, de um estado, de um país, ou mesmo de um indivíduo, como eu falei no início, tá? Ao processo de formação, de educação formal, tá? Isso é promoção da saúde. Ah, mas o que tem a ver educação com saúde? Educação, como todos nós sabemos, tem impacto direto sobre a saúde. Nós temos N estudos brasileiros e internacionais, estudos muito bem delineados, muito bem conduzidos, estudos de referência, muito citados na literatura mundial, que comprovam por A mais B que crianças ou que bebês, filhos de mães com baixo nível educacional, têm maior chance de adoecer ou morrer no primeiro ano de vida. Ao contrário, crianças, filhos ou filhas de mães com melhor nível educacional têm maior probabilidade de se manter saudável
ou se manterem saudáveis, por incrível que pareça, isso vale para a cárie dentária. Nós temos estudos na Bahia, tá? Que analisa crianças pequenas, filhas de mães moradoras na capital e interior da Bahia, que demonstram que, além dessa questão da mortalidade, crianças, filhos de mães com menor nível educacional são mais expostas às cáries dentárias. Não precisamos aqui discorrer, talvez não seja o objetivo agora desta aula, discorrer o porquê, né? Mas todos nós sabemos, obviamente, né? Tá bom? Então, promoção da saúde, nós trabalhamos a nível de políticas amplas e que, uma vez implementadas, elas impactam diversos problemas. Educação impacta a cárie, educação impacta a mortalidade, educação impacta é, tuberculose, HIV, porque pessoas com melhor nível educacional são pessoas mais críticas, autocríticas e que tendem a se proteger melhor, tá? Educação impacta a Covid, tá? Renda, acesso ao trabalho e acesso à renda. Hoje, vamos aqui, eu comentei logo no início de que esse tema que é muito cobrado em relação à odontologia nos concursos públicos, agora eu não tenho dúvida que tem um tema muito da hora e que esses níveis de prevenção de Livell e Clark podem ser cobrados, que é a questão da Covid-19, da epidemia pela qual nós não passamos por uma pandemia, sim. A pandemia é o conjunto de epidemias em diversas regiões do globo, né? Diversas epidemias conformam, estabelecem uma pandemia a nível global. No Brasil, nós vivemos uma epidemia de Covid-19. Nos Estados Unidos, nós vivemos uma epidemia, eles vivem uma epidemia de Covid-19. Tá? É, Trabalho impacta a renda. Renda faz com que as pessoas possam ficar nas suas casas quando é necessário isolamento social, tá? Isso aí é um impacto direto sobre a saúde das pessoas, tá? Só que aí nós estamos tratando de proteção específica. Lockdown significa proteção específica sobre uma doença humana específica que é a Covid-19. Trabalho e renda é uma ação de promoção da saúde, é uma política promocional de saúde, melhorar o acesso ao trabalho e à renda, que impacta diretamente sobre diversos problemas: cárie, câncer, HIV, Covid-19, tá? Porque permite que as pessoas aceitem ou possam ficar em casa e não morrer de fome, tá? Quando deixam de trabalhar, porque elas têm benefícios sociais, elas continuam tendo salário, porque o governo, não aconteceu no Brasil, mas os governos de muitos países, inclusive de países em desenvolvimento, bancam o salário da população, sabendo da importância, do impacto que essa doença pode ter na economia. Então, ela banca o salário das pessoas para que as pessoas mantenham seu nível de renda e de consumo, tá? Então, promoção da saúde, políticas públicas amplas que impactam qualidade de vida, impactam positivamente sobre diversos problemas de saúde, sobre diversas doenças. Segundo nível de prevenção, proteção específica, são procedimentos, são ações individuais ou de profissionais da saúde que impactam sobre um determinado problema. Escovação dentária, flúor. O flúor é uma ação, uma aplicação de flúor, seja na água de abastecimento, seja através da escovação, seja através da aplicação profissional no consultório ou dos bochechos domiciliares diários ou semanais, faz com que a gente proteja uma pessoa sobre uma doença específica, cárie dentária, tá? Já a prevenção secundária, nos níveis de prevenção de Livell e Clark, a prevenção secundária é uma barreira sobre a fase clínica precoce.
Então, nós fazemos diagnóstico precoce e pronto tratamento. Quando a gente faz uma biópsia da cavidade bucal, do lábio inferior, da mucosa geniana, enfim, nós estamos atuando a nível de prevenção secundária. Nós estamos buscando detectar a doença numa fase ainda precoce. Então, a biópsia é uma ação de prevenção secundária, buscando o diagnóstico precoce e o pronto tratamento do câncer, ainda em fase muito inicial, na fase, por exemplo, de carcinoma in situ, tá? Sem possibilidade de metástase, cujo tratamento é muito simples. Então, isso é o terceiro nível de prevenção. Se você gravar essa sequência, que é uma sequência lógica, vai ser bastante fácil você acertar, ou muito improvável que você erre no na sua prova de concurso odontológico, tá? Então, terceiro nível de prevenção, atuamos a nível da prevenção secundária, diagnóstico precoce e tratamento imediato e pronto tratamento. Diagnosticar uma mancha branca ativa na mesial do elemento 11 de uma criança de 12 anos significa atuar a nível de prevenção secundária, numa fase que a doença, inclusive, é reversível. A cárie dentária é reversível quando ainda não cavitada, não é verdade? E seguindo a história natural das doenças, nós passamos por uma fase onde a doença já é avançada em relação à sua fase clínica e pode até mesmo ter deixado sequelas permanentes com maior ou menor gravidade. Aí nós já atuamos a nível da prevenção terciária, que nós temos o quarto nível de prevenção e o quinto nível de prevenção. Limitação do dano no quarto nível, aquela lesão mesial no elemento 11 não foi interposta uma barreira adequada, eficaz, efetiva, eficiente pelo dentista ou pelo próprio paciente, e a doença evoluiu da lesão branca não cavitada para uma lesão cavitada, incipiente ainda, inicial. Então, nós vamos atuar limitando o dano, fazendo o quê? Uma restauração. Nós vamos atuar se essa doença evoluiu e já ocasionou um envolvimento pulpar irreversível, vamos atuar fazendo a endodontia e posteriormente restaurando a coroa dentária, através de uma restauração direta, com resina, enfim, seja lá com o que for. Tá? Então atuamos a nível do quarto nível de prevenção. Tá? Nós estamos limitando o dano. Isso é prevenção terciária. Entretanto, vamos imaginar que a doença chegou, o paciente chegou tarde para você no seu consultório, na sua clínica pública ou privada. Nós vamos atuar a nível do quinto nível de reabilitação, quinto nível de prevenção, já na prevenção terciária. O paciente já chegou e o elemento dentário teve que ser extraído, ou então ele já tinha perdido todos os dentes, você vai fazer uma prótese total. Aqui você está reabilitando o indivíduo. Professor Antônio, como é que nós podemos falar que colocar uma prótese total pode ser uma ação de prevenção, no caso aqui de prevenção terciária, quinto nível de prevenção de Livell e Clark de reabilitação? Nós estamos prevenindo danos articulares, nós estamos atuando, devolvendo a dimensão vertical, melhorando a estética, melhorando a função. Nós estamos atuando a nível dos danos sociais relacionados à
perda estética, aos transtornos mentais que isso pode causar, ao constrangimento e tudo que tem a ver com a colocação de uma prótese dental que todos nós sabemos, né? Tá? Então nós estamos prevenindo problemas emocionais, nós estamos reabilitando esse indivíduo para o seu convívio social mais agradável, mais favorável, sem constrangimento. Nós estamos colocando essa pessoa em pé de igualdade numa entrevista de emprego, tá? Coloque duas pessoas de frente a você, buscando uma vaga para ser recepcionista num consultório qualquer, auxiliar. Uma tem todos os dentes e outra não. Quem já sai na frente nessa entrevista? Então você está reabilitando, você está prevenindo uma série de questões aí. Então, prevenção primária, secundária e terciária. Se veja que do primeiro ao quinto nível de prevenção, você atua sobre diferentes fases da história natural das doenças, ok? Vamos seguindo em frente. Então, ficou claro o que são os níveis de prevenção, ficou claro o que é a história natural das doenças. A história natural das doenças tem uma fase pré-patogênica, que é uma fase onde a doença não está instalada, tem uma fase clínica, que pode ser precoce ou avançada, e tem uma fase onde a doença já evoluiu de forma severa, de forma importante, e já pode até mesmo ter deixado sequelas permanentes em um indivíduo, tá? Isso é a história natural da doença e os níveis de prevenção de Livell e Clark são as barreiras que podemos colocar sobre a evolução das doenças, tentando paralisar essa evolução, que pode se dar a nível da doença ainda não instalada, prevenção primária, da doença instalada, mas fase ainda precoce, prevenção secundária, e a doença já instalada em fase avançada, prevenção terciária. Prevenção primária, primeiro e segundo nível de prevenção, promoção da saúde e proteção específica, prevenção secundária, diagnóstico precoce e pronto tratamento, terceiro nível de prevenção, prevenção terciária, doença já instalada e avançada, quarto nível e quinto nível de prevenção, limitação do dano e reabilitação, tá bom? De uma sequela já instalada. Vamos em frente então. Esse é o quadro que nós estamos acostumados a ver, ou que nós vimos lá no nosso curso de graduação, lá na nossa especialização, lá na prova do concurso, tá? Aqui eles explicam quais são as características dessas diferentes etapas da história natural das doenças. Vamos ver isso, mas para ficar mais fácil, eu dividi o quadro em dois e vou mostrar assim para você. A história natural das doenças, então, isso é fundamental para gravar de vez o que é esse conceito de níveis de prevenção. Ela tem três etapas: a pré-patogênese, a fase clínica e as sequelas. A pré-patogênese é uma pré-patogênese geral inespecífica, uma pré-patogênese específica, a fase clínica, a doença já instalada, que já pode ser visível clinicamente, é uma fase clínica precoce ou avançada, e a fase avançada que já deixou sequelas. O que é a pré-patogênese inespecífica, gente? A pré-patogênese inespecífica são aquelas condições gerais em que qualquer um de nós podemos estar expostos, e uma vez expostos, vamos estar predispostos, desculpe, a uma ou mais doenças. Por exemplo, se nós vivemos em uma cidade muito poluída, nós estamos submetidos a uma pré-patogênese inespecífica. Estamos submetidos a doenças respiratórias, estamos submetidos ao câncer, diversos tipos de câncer. Se nós consumimos alimentos não adequados, processados industrialmente, estamos submetidos a uma série de problemas. Então, a pré-patogênese inespecífica são as condições gerais do indivíduo ou do ambiente onde esse indivíduo vive que o predispõe a não só uma, a mais doenças, a diversas doenças, tá?
Você há de convir comigo que intervir sobre esta pré-patogênese inespecífica depende de ações muito complexas que muitas vezes fogem da governabilidade do cirurgião dentista, do médico, do enfermeiro, seja lá de quem for. Às vezes, ou muitas vezes, foge até a capacidade de intervenção do próprio indivíduo. Né? Ele vive numa condição muito precária de renda, de educação, de saneamento, etc. Como é que ele vai intervir sobre isso? Isso depende muito de ação governamental. Já a pré-patogênese específica diz respeito à presença de um ou mais fatores que favorecem o aparecimento de uma doença. Vamos pegar um exemplo odontológico: consumo de carboidratos, biofilmes dentais, biofilmes dentais específicos para a cárie, biofilmes dentais não controlados adequadamente pelo paciente, podem também favorecer a instalação de doença gengival, da gengivite. Tá? Sabemos que a doença periodontal tem fatores, além da presença dos biofilmes, fatores outros, né, contribuintes para a instalação, né? Então, assim, aqui nós estamos falando de uma questão só, a presença de fatores que favorecem o aparecimento de uma doença. Isso é a fase da pré-patogênese específica. A fase clínica precoce é da situação anterior, inespecífica ou específica, onde eu estava saudável, mas fui submetido a todas essas condições gerais e essas condições específicas para uma determinada doença, essa doença apareceu em mim. Está lá a cárie na mesial do 11. E essa cárie já pode ser vista, essa é a fase clínica precoce. A fase clínica avançada é quando não interpomos barreira aqui e essa doença segue o seu curso natural, a sua história natural, terminando com a cura. Essa doença remineralizou espontaneamente, ou então ela deixou sequelas. Era uma cavidade muito pequena, era uma mancha branca ativa sem cavitação, e agora já é uma baita de uma lesão com envolvimento pulpar. Então é uma fase clínica avançada. E essa fase clínica avançada pode levar ao aparecimento de sequelas. Eu perdi o elemento 11, que precisou ser extraído devido à doença, onde não foi interposta nenhuma barreira. Perdi, agora eu dependo de ações mais complexas para reabilitar esta sequela. Né? As sequelas ou consequências de uma doença podem ser reparadas com maior ou menor eficiência, permitindo a reabilitação do indivíduo. Então, gente, está aqui, história natural das doenças, ok? A fase pré-patogênica pode ser inespecífica ou específica, a fase clínica pode ser precoce ou avançada, e as sequelas já instaladas, se não interpostas barreiras na fase clínica avançada. Por exemplo, no câncer bucal, não interpomos barreiras, o indivíduo pode ter metástases, ter amputação de membros, hemimandibulectomia, etc. Né? Glossectomia por um câncer de língua, de borda lateral da língua e assim por diante, ok? Vamos em frente, agora a parte inferior nós já discutimos aqui, vamos só relembrar muito rapidamente. Os níveis de prevenção de nível e CARC podem ser três. A prevenção primária, atuamos quando a doença não está instalada. A prevenção secundária, a doença está instalada, mas em fase muito inicial, precoce. Tá? E a prevenção terciária, a doença já é avançada, mas pode até mesmo ter causado uma sequela. Tá? Então, a prevenção primária, primeiro nível de prevenção, promoção da saúde, segundo nível de prevenção, proteção específica, terceiro nível de prevenção já é prevenção secundária, doença já instalada, diagnóstico precoce, pronto, tratamento
o mais precoce possível, e a prevenção terciária, a limitação do dano ou até mesmo reabilitação de uma sequela, colocação de um implante, reconstrução de uma hemimandíbula, colocação de um globo ocular artificial por um profissional de odontologia, tá? Colocação de uma overdenture, de uma prótese total convencional, de uma PPR, tá? Que nós trabalhamos a nível da reabilitação da prevenção terciária, ok? E aqui nós temos como os quadros são apresentados, esse quadro da história natural das doenças e dos níveis de prevenção nos é apresentado na faculdade, nos cursos de especialização. Eu acho que assim fica meio complicado, né? Fica assim, um monte de células aí, vira uma confusão. Por isso que eu dividi anteriormente, tomando um pouco o seu tempo, para que a gente possa entender de uma vez por todas e nunca mais errar. Tá? E eu sei que esse não errar vai te possibilitar ir muito melhor no seu concurso e ter uma situação de tranquilidade, trabalhar lá meio período no Sistema Único de Saúde, ver que você pode desenvolver um trabalho muito decente no SUS, atender as pessoas, atender um direito do cidadão e ainda ficar tranquilo, menos vulnerável a essas crises econômicas pelas quais nós somos sempre submetidos, né? Quem vive exclusivamente do consultório privado. Então tá aí, gente. Lá na parte superior do quadro, a história natural das doenças, na metade inferior do quadro para baixo, níveis de prevenção de Livell e Clark. Desenvolver ações de promoção da saúde, atuar no primeiro nível de prevenção, ainda na prevenção primária, depende do desenvolvimento de ações governamentais. Você está atuando a nível da pré-patogênese muito inespecífica, tá? Bastante inespecífica ou inespecífica. Aqui você trabalha a nível de educação, renda. Ah, professor, quer dizer então que a gente usa de forma um tanto inadequada o termo promoção da saúde? Creio que sim. Creio que sim, de uma forma, não sei se isso tem um impacto muito importante do ponto de vista prático, tá? Chamar uma orientação de higiene bucal numa escola foram desenvolver uma ação de promoção da saúde. Não muda nada, o importante é o que ficou lá, é o conhecimento daquelas crianças, tá? Mas na verdade você fez proteção específica, se atuou a nível do segundo nível de prevenção, tá? Quando você atua sobre a pré-patogênese específica, segundo nível de prevenção, proteção específica, nível de prevenção primária, tá? Prevenção primária, primeiro e segundo níveis. Vamos pegar exemplo odontológico, renda, trabalho, pessoas com trabalho, renda e acesso à educação formal têm condições e normalmente cuidam melhor da sua saúde bucal, perdem menos dentes quando crianças, na adolescência ou idade adulta, chegam à terceira idade, tá? Com mais dentes na boca, tá? Segundo nível de proteção específica, aplicar flúor no consultório, na clínica ou no próprio domicílio, prescrevendo fluoreto diário a 0,05% para bochechar à noite. Você está prevenindo a cárie dentária. Terceiro nível de prevenção, diagnóstico precoce, pronto tratamento. Você atuou na fase clínica precoce da história natural da doença cárie. Aqui você diagnosticou aquela lesão branca ou mancha branca, como você queira, ativa na mesial de um elemento dentário 11 numa criança de 12 anos. Você está fazendo prevenção secundária, você diagnosticou a cárie precocemente e vai intervir a nível de pronto tratamento, onde você nem precisa de broca alta rotação. Você vai fazer orientação dietética, você vai fazer controle dos biofilmes no consultório e pelo próprio paciente através de orientação de controle dos biofilmes. E você vai fazer aplicação massiva de fluoretos no domicílio e na própria clínica, no próprio consultório. Se atuou no terceiro nível de prevenção. Agora, se a doença já está avançada, chegou para você, como é tão comum
numa etapa avançada, a cavidade já está instalada, você atua no quarto nível de prevenção. O dano já está instalado de forma irreversível. Então você vai fazer a remoção do tecido cariado, você vai proteger o complexo dentino pulpar e você vai colocar ali um biomaterial adequado, uma resina, enfim, uma restauração direta. Você atuou a nível da prevenção terciária, do quarto nível de prevenção, você está limitando o dano, você atuou na fase clínica avançada. Enfim, esse paciente chegou na sua clínica, imaginemos que ele tenha acesso, ele possa realizar um procedimento mais complexo, mais custoso, então, tá? Quando na iniciativa privada, aí o paciente chegou sem dentes ou sem o elemento 11, que de forma infeliz foi perdido devido àquela cárie, tá? Não foi feito o tratamento em momento adequado, evoluiu para endodontia, evoluiu, melhor dizendo, para envolvimento pulpar, para abscesso, para destruição completa da coroa, enfim, teve que ser extraída aquela raiz residual do elemento 11. Você vai fazer um implante ósseo integrado, você trabalhou a nível da prevenção terciária, quinto nível de reabilitação, tá? Então você aqui está reabilitando a sequela. Essa reabilitação da sequela pode ser mais ou menos eficiente, ela pode ser mais ou menos feliz. Obviamente, um paciente que vai ser submetido a um transplante de pulmão está reabilitando uma sequela, tá? Como também um paciente que perdeu um elemento dental e está recebendo um implante, como, por exemplo, um indivíduo que perdeu diversos elementos dentais está recebendo uma PPR, ou uma prótese fixa, ou uma prótese total convencional, ou uma overdenture, tá? Ou um paciente que está fazendo implante de boca completa, tá? Ok? Então aqui nós estamos atuando a nível das sequelas. Professor, e um paciente que chega num consultório ortodôntico, ele já chega com uma sequela instalada. O aparelho ortodôntico, dependendo deste problema, que ele já tem um problema oclusal, ósseo, dentário, ósseo, esquelético ou dentário, pode ser avançado ou pode ser uma sequela importante já, tá? Do problema ósseo esquelético. Aí você pode atuar a nível da limitação do dano ou da reabilitação. Você sempre vai atuar a nível da prevenção terciária, tá? Agora você pega uma criança lá que faz sucção de dedo, que usa chupeta com 3, 4 anos, tal, com 2 anos, e você vai remover o hábito de sucção não funcional, não necessária, deletéria, você está atuando a nível, tá? Ou da proteção específica, se o dano esquelético, dentário, ortodôntico não está instalado, ou está diagnosticando precocemente, já evitando danos maiores, prevenção secundária. Ok, gente? Então fiquem muito atentos a isso, porque isso cai, cai e cai. E não esqueçam de gravar essas duas últimas linhas: prevenção primária, primeiro e segundo nível, secundária, terceiro, prevenção terciária, quarto e quinto. 2, 1, 2, primária, secundária, terciária. 2 níveis aqui, um nível aqui, 2 níveis aqui, tá? Primeiro nível promoção, segundo nível proteção específica, prevenção como a gente sempre conheceu, terceiro nível diagnóstico precoce e pronto tratamento, quarto nível limitação do dano, quinto nível reabilitação. Ok? Existe também uma teoria que, se ela não é universalmente aceita, eu digo para vocês que ela é muito importante, um quarto nível de prevenção, que é o nível da prevenção quaternária. Não foi desenvolvido, não foi
advogado por Livell e Clark. Não importa aqui a gente relembrar o nome do autor, tá? Quando ele é citado nas provas, ele sempre cita o nome de quem desenvolveu essa proposta, né, essa teoria da prevenção quaternária, tá? Um pesquisador francês. Prevenção quaternária, gente, só para vocês saberem que existe, quando cair você vai lembrar, ao final desse slide você vai ver por quê. Prevenção quaternária é o conjunto de ações que buscam evitar danos associados às intervenções médicas e de outros profissionais, como dentistas, enfermeiros, fisioterapeutas, etc., tá? Como o excesso de medicação, as cirurgias ou os procedimentos, melhor dizendo, desnecessários, as iatrogenias, tá? Os tratamentos mal conduzidos, né? As iatrogenias, tá? Vai dentro daquele princípio ético do primeiro profissional da saúde tem que pensar em não causar dano. Lembra da ética lá da não maleficência, tá? Ele atua nesse nível. Isso é muito importante, gente. Se você pegar aí, eu trouxe para você um dado da OMS, agora de menos de um ano, dados registrados oficialmente. Imagine o que nós não temos de danos causados por erros médicos, tá? Aqui nós estamos falando de médico estrito sensu, tá? É, 138 milhões de pessoas afetadas, com 2 milhões e 600 mil mortes registradas por erros médicos, tá? Então a prevenção quaternária é um nível de prevenção proposto, então, não por Livell e Clark, mas que procura intervir nessa questão, então, dos erros de profissionais da saúde, das iatrogenias, dos procedimentos desnecessários. Vamos aí exemplificar exames complementares desnecessários. Gente, já paramos já para ver como nós fazemos radiografias desnecessariamente, tá? Eu estou falando nós, assim, a odontologia como um todo, né? Não necessariamente todos os cirurgiões dentistas, mas nós fazemos muito raio-x. Isso aí é um dano potencial ao paciente e um dano principalmente ao dentista e à equipe, tá? Além do dano do custo desnecessário, se na iniciativa privada, e do custo para o Estado, que já não tem recurso suficiente no SUS, tá? É, isso é importante, tá? Quando nós vamos num consultório e saímos com uma solicitação de 15 exames complementares para coletar sangue, exames de imagem, porque nos queixamos de uma dor lombar. Por quê? Poxa, doutor, eu sou dentista, eu não tô, eu fico ali o dia inteiro naquela posição, ergonomicamente, muitas vezes insatisfatória, esperado que eu tenha dor lombar. Né? Eu não preciso de tomografia, não vá pensando direto no tumor, né, de cérebro. Então saímos lá com um monte de exames, muitas vezes desnecessário porque falta investigação, falta formação, falta segurança do profissional médico, do dentista, né? Os procedimentos desnecessários, muitas vezes contraindicados, que a odontologia faz. Vou lembrar aqui as resinas em sulcos pigmentados ou em cáries de dentes oclusais de dentes posteriores restritas ao esmalte, aos sulcos. Cárie paralisada, já com selamento biológico natural, vai lá o dentista e põe a broca. Ah, mas estava muito feia, gente. Né, o dentista com espelho, sonda, iluminação e o paciente deitado mal consegue ver. Imagina o paciente, imagina a namorada do paciente ou o namorado do paciente. Ninguém vê aquilo. Qual que é o problema estético aí? Ah, eu vou remodelar o seu fígado, né? Porque ele está com uma forma meio. Mas, doutor, ninguém vê meu fígado, tá? São procedimentos desnecessários que causam danos, que causam perda de recursos pelo Estado, pelo governo ou pelo paciente. Isso é uma questão extremamente importante. Excesso de troca de restaurações. O paciente me aparece na clínica do SUS com uma oclusal de segundo molar pequenininho, aqueles 2 olhinhos de cobra, sabe? E o dentista troca por resina. Poxa, para quê? Ah, porque ela estava corroída. Faz um polimento, um alisamento, polimento, um tratamento superficial, ela fica lá mais 10 anos.
né? Ok? Os implantes, paciente chega no consultório, paciente com 80 anos, eu tive uma experiência familiar, paciente com 84 anos, desde os 20, 18, 20 anos, tinha perdido um primeiro molar inferior direito, um 46, chegou no consultório de uma colega, uma excelente profissional do ponto de vista operatório, e um mês depois estava com um implante. O que esse molar fazia falta para uma pessoa de 85 anos? Ela já estava há 65 ou mais anos sem aquele dente. Qual que é a expectativa de vida desse paciente? Aí tem questões éticas, né, gente? Questões morais, questões éticas, questões técnicas, né? Uma série de questões muito complexas, né? Então essa é a prevenção quaternária. Você tem que saber o que é, só isso, tá? A prevenção quaternária trata do consumo exagerado de medicamentos, da prescrição incorreta de medicamentos, então a medicalização, tá? É o exemplo que eles mais colocam, é o consumo, a prescrição exagerada de medicamentos, a medicalização, a iatrogenia, os erros profissionais, tá? E os procedimentos desnecessários, ok? Vamos em frente então, agora vamos ver como esse tema é cobrado nos concursos para a gente concluir. Tá aqui, ó, uma questão elaborada pela VUNESP, é o órgão responsável por elaboração de concursos, de provas de concursos da Universidade de São Paulo, da Universidade do Estado de São Paulo, a Unesp, tá? Concurso para cirurgião dentista recente da Prefeitura de Cubatão, tá? Na Baixada, no litoral do estado de São Paulo. Perguntaram lá na prova sobre os níveis de prevenção em odontologia, em especial níveis de prevenção da cárie dentária, é correto afirmar que. Correto, então. O que é correto? Alternativa A. Os níveis de prevenção compreendem as etapas em que se pode colocar obstáculos, barreiras à evolução da doença? Parece certo, né, gente? Parece perfeito. Essa aí eu já deixo ali de sobreaviso, tá? Opa, essa eu não vou eliminar, mas vamos ler as outras. B. O primeiro nível de prevenção consiste em diagnóstico precoce e tratamento imediato da doença. Lembra? 212, primeiro nível de prevenção, tá lá na prevenção primária, tá? Prevenção primária. O primeiro nível de prevenção é a prevenção primária, tá? Não, diagnóstico precoce está no segundo nível de prevenção. Diagnóstico precoce e pronto tratamento. 212. C. O processo de reabilitação não é considerado um nível de prevenção, uma vez que a doença já esteve presente. Falei logo no início dessa nossa aula, tá? O Livell e o Clark nos traz um conceito não usual de que nós fazemos prevenção em qualquer etapa, tá? Só não na morte, tá? Mas em qualquer etapa, mesmo a doença já muito avançada e com sequelas permanentes, nós prevenimos outros problemas quando intervimos de forma correta, quando estabelecemos barreira a essa evolução, que pode gerar, por exemplo, um dano psicológico, perda dentária e dano psicológico. Então está errada. D. A odontologia curativa ou restauradora, dentística, restaurar, tá? É classificada como quinto nível de prevenção, tá? Que é a reabilitação de sequelas. Não, a odontologia curativa ou restauradora já atua num nível de patogênese avançada, tá? Doença já em nível avançado, mas ainda no nível da limitação do dano, quarto nível de prevenção, 212. E o segundo nível de proteção é nível de prevenção, né? Eles colocam conceitos, terminologias erradas para confundir. Consiste na limitação dos danos, evitando que a doença provoque um mal maior. Tá, o segundo nível de prevenção, se é isso que eles queriam dizer na alternativa, tá? Seria a proteção específica, tá? Não a limitação dos danos, é a prevenção propriamente dita. Flúor, selante, ainda atua lá no nível da pré-patogênese, tá? E não
evitando um mal maior, tá? O mal não está instalado, inclusive, ok? Então, realmente, a alternativa A é a correta. Vamos ver mais uma questão, gente? Vamos lá? Para consolidar mesmo o conhecimento, Prefeitura de Mangueirinha, interior do Paraná, prova realizada pela Datagama, tá? Para o controle da cárie dental, a aplicação de DD, um erro de digitação aí, a aplicação de selante é uma medida situada em qual nível de prevenção? Opa, essa aí você já mata. É mais ou menos assim que a maioria das questões cai. Só vai mudar de cárie dentária para Covid, atenção, vai mudar para tuberculose, câncer bucal, cárie dentária, seja lá o que for, tá? Mas a lógica é a mesma para qualquer doença, tá? Então, para o controle da cárie dental, o selante está situado em que nível de prevenção? A promoção da saúde, a proteção específica, o diagnóstico precoce, o selante, ou a limitação do dano. Qualquer profissional, mesmo que nunca tenha estudado, ele vai ficar entre essas duas alternativas, A e B. Só que a grande maioria vai jogar promoção da saúde. Ah, aplicar selante é fazer promoção da saúde. Eu vi lá na revista da BO, promoção da saúde, selante, flúor, não sei o quê. É proteção específica, tá? Selante é uma atuação específica, preventiva, para proteger contra uma doença específica, que é a cárie. Professor, e se nós aplicar... Hoje é muito comum nós atuarmos, aliás, muito satisfatório, fazendo selamento de cáries incipientes, né? Você selar uma lesão cariosa na oclusal do primeiro molar superior. Aí você já está atuando em outro nível. É selante? É selante, mas aí você já atuou no diagnóstico precoce e pronto tratamento. Tá? E você já está atuando com a doença instalada. Então, mas normalmente o selante é cobrado em prova, tá, de concurso como proteção específica, com elemento dental ainda saudável. Se a cárie já estiver instalada, diagnóstico precoce, pronto tratamento, terceiro nível, tá? Aqui no caso é proteção específica. E agora, realmente para terminar, Hemominas em Belo Horizonte, prova desenvolvida pelo o Hemocentro de Minas Gerais, né, pelo IBFC. A prevenção das doenças bucais tem sido equacionada em 3 níveis de prevenção. Lembra? Prevenção primária, prevenção secundária e prevenção terciária. A prevenção primária tem 2 níveis de prevenção, prevenção primária e secundária. A secundária tem o terceiro nível de prevenção e a terciária o quarto e o quinto níveis, 2, 1, 2. Em relação à cárie, esses 3 níveis podem ser encontrados respectivamente em qual alternativa? Então, a prevenção primária, vamos aqui já excluir a maioria das alternativas. A prevenção primária, nós atuamos a nível da doença ainda não instalada, fase da pré-patogênese. Diagnóstico precoce, doença já instalada. Opa, fluoretação das águas, aqui atuamos a nível, tá, da pré-patogênese. Então, essas duas podem estar certas, B e C. A D também está errada, porque diagnóstico precoce não é primeiro nível de prevenção. Tá? Agora vamos diferenciar essas alternativas B e C. Diagnóstico precoce é segundo nível de prevenção? Opa, nas duas. Então a B e C continuam. A terceira alternativa que vai diferenciar. Alternativa B, terceiro nível de prevenção. Prótese ou intervenção direta nas lesões? Prótese, atuamos a nível de reabilitação. Professor, mas intervenção direta nas lesões não é terceiro nível de prevenção também? Porque nós atuamos na lesão já avançada. Certo, tá correto. É uma questão que eu não colocaria esse exemplo aqui porque ele gera confusão, mas você pode atuar numa lesão em fase precoce também, segundo nível de prevenção. Então a intervenção direta ela pode ser segundo nível, mas ela é terceiro nível também. Tá? Essa questão
Foram interpostos diversos recursos, a banca não aceitou, manteve a alternativa B, mas eu digo para vocês que a alternativa C também poderia ser considerada correta, porque você intervir diretamente na lesão já avançada também é terceiro nível de prevenção. Ok? Tem que ficar muito atento, muito atenta. Esse aqui, indiscutivelmente, é terceiro nível de prevenção. Então, eu, mesmo da dúvida, colocaria B. Agora, este aqui não está errado. Ele pode ser segundo ou terceiro nível, tá? Ok, gente? Então, era isso que eu tinha a colocar para vocês. Eu espero muito sinceramente que essa nossa aula tenha sido proveitosa, que diferencie você de maneira muito importante para o seu concurso, o que você vai fazer agora ou no futuro. Eu sempre digo, pense nos concursos como uma alternativa muito interessante, especialmente, obviamente, nos bons concursos, que são os mais concorridos, tá? Ah, professor, mas os bons concursos são muito difíceis. São muito difíceis, sim. Como é difícil o vestibular para medicina, como é difícil uma boa inserção no mercado, tudo que é bom é difícil, né? A namorada que você sempre sonhou, o namorado que você sempre sonhou, que hoje é tua esposa, teu esposo, não foi fácil, né, gente? A convivência, tudo que é bom é difícil. Agora só tem um jeito de conseguir, participar. E no sentido de participar e conseguir um bom trabalho onde você possa ficar menos vulnerável, fazer o concurso odontológico é muito legal. E a melhor forma de se preparar é se preparar antes, tá? Quando sai um bom concurso para a prefeitura X, Y ou Z, Belo Horizonte, Curitiba, São Paulo, Campinas, seja lá onde for, nas capitais ou interior do Brasil, um concurso legal que paga bem, um serviço bem estruturado no SESC, no SENAI, os concursos militares e tal, onde você vai ter um bom rendimento, um bom salário, 13 vezes por ano. Quando você sai de férias, você continua ganhando. Quando você tem um problema de saúde, você tem que sair por conta da gestação, no final da gestação e a licença maternidade você continua ganhando. Você tem uma aposentadoria legal quando você deixar de trabalhar. É, isso exige dedicação. O melhor é não esperar o edital sair. Quando sair o concurso, você vai ter no máximo 3 meses para estudar. Você e todo mundo. E o tempo é muito curto. Então comece a estudar agora. Reserve um tempinho por dia, não é nada. A gente gasta 1 hora por dia com rede social aí vendo, né, lendo e vendo uma série de questões legais, faz parte do nosso lazer e tal. O que custa reservar 1 horinha por dia, um dia sim, dia não, e comece a estudar agora. É, tomo a liberdade aqui de dizer que o meu preparo tem um curso com todos os conteúdos odontológicos e não odontológicos, tá? 200 aulas, as 4 primeiras são aulas sobre técnicas para concurso, milhares de questões e avaliações eletrônicas ao final de cada aula, estatística de desempenho para você ver quanto você errou, quanto você acertou, se você está bem naquela aula, está mal, né? Sistema compatível se pode fazer no celular, seja no Mac, no PC, celular iOS, Android, e-books de português, de raciocínio lógico, informática para concurso. Vamos colocar daqui a pouco noções de administração pública também e matemática. Tivemos, felizmente, eu fico muito feliz com isso, melhor índice de aprovação, os maiores índices, ou o maior índice de aprovação, tanto em 2018 quanto ano passado, 2019. Tenho certeza que 2020 também, pelo que a gente está se dedicando. Então aí tem um curso super legal. Se você tiver interesse em conhecer, entra lá, meupreparo.com.br. Ok? Foi uma satisfação estar aqui com você. Qualquer dúvida, lá no site tem o nosso telefone, tá? Com o WhatsApp, lá a comunicação é por WhatsApp, e-mail, enfim, qualquer e-mail que você quiser, no Insta, entre em contato que a gente vai ter a maior satisfação em, se possível, responder, ok? Um abraço então, tudo de bom e boa sorte para você. Tchau!